em Daniel, capítulo 9. Nós vamos ler a partir do 13. Bom, deixa eu te falar uma coisa. Hoje eu comecei o meu dia muito cedo. Eu acordei de manhã cedo, levei minha filha para a escola e 7h30 da manhã eu já estava sentado de frente do computador trabalhando. E hoje eu só fui parar 8h10 da noite. E as horas foram avançando e eu comecei a ficar angustiado. O pastor já tinha falado comigo e eu sei que eu tenho um compromisso com a igreja aqui no momento do louvor também. Eu comecei a ficar angustiado. Mas no momento que veio a minha angústia, o Espírito Santo veio no meu coração e falou assim: eu prometi que eu ia abrir portas para você dentro do teu trabalho. E eu estava vivendo uma situação dentro do meu trabalho, irmãos, que eu estava me escondendo, estava impedindo que eu pudesse aparecer, para que os meus frutos, para que o meu trabalho aparecesse para os meus gestores, para o meu diretor, para os meus executivos. Eu não aparecia. A última palavra que eu tive da minha diretora é que eu não sabia o que eu fazia, que eu não tinha relevância. E de repente o Senhor começou a criar situações onde eu começo há 2 semanas seguidas a ter mais de 3, 4 reuniões por dia com essa mesma diretora. Onde essa mesma diretora começa a falar assim: não, coloca o Hugo lá naquela reunião que eu quero ouvir a opinião dele. Onde ela fala: não, Hugo, eu sei que já está tarde, mas a gente já está acabando, mas só para a gente continuar aqui, que eu acho que é importante nós estarmos juntos para que nós possamos ter as melhores ideias possíveis. Hugo, por que você está falando isso? Porque o que eu vou falar hoje aqui, irmãos, eu não tive meia hora do meu dia para parar para refletir, para parar para meditar nisso. Mas a todo momento, hoje, quando eu estava trabalhando, eu estava ouvindo uma ministração, uma pregação sobre esse texto. E o Espírito Santo começou a falar comigo, e agora no final do meu dia começou a falar mais intensamente ainda. O que eu quero que você entenda é que você veio aqui, eu vim aqui, porque o Senhor queria nos ensinar que quando você está na posição correta, quando você está buscando a presença e não os teus bens materiais, quando o teu objetivo principal é estar diante do altar e não ao que o altar pode te oferecer, independente da situação contrária que você esteja vivenciando, tudo isso vira de ponta cabeça para começar a te honrar. E é isso que nós vamos falar aqui nessa noite. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos a tua verdade. Por isso, acho que eu estou lendo errado, Cadu, desculpa. Daniel 6, perdão. Eu falei, gente, o que aconteceu? Isso, 6:13. Daniel 6:13. Perdão. Agora sim. Então responderam ao rei dizendo: Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do Egito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Então o rei tinha feito um decreto onde todos deveriam adorar ao mesmo Deus e ninguém poderia fazer nenhum tipo de adoração a qualquer outro Deus que não fosse o Deus do faraó. Pode seguir, por favor. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado, ele ficou irado, ele ficou irritado, ele falou: como assim? O homem que está dentro do meu palácio, o homem a qual eu tenho tanto apreço, não consegue respeitar a minha ordem? Presta atenção, irmão, presta atenção. Às vezes você tem uma figura de autoridade sobre a tua vida. Às vezes você tem uma pessoa a qual você tem que se rebaixar, a qual você tem que abaixar a tua cabeça e aguentar calado em algumas situações. Mas veja bem, nós já falamos sobre isso aqui. Nós não podemos negociar aquilo que é inegociável. Ou seja, você vai continuar abaixando a tua cabeça, você vai continuar prestando honra àquela pessoa que tem autoridade sobre você, mas você não vai abrir mão desse Deus que habita e direciona a tua vida. E a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Ou seja,
esse rei, ele gostava tanto de Daniel, que ele queria voltar atrás no seu próprio decreto. Olha só que interessante. Aquela pessoa de autoridade sobre a tua vida, a princípio, ela vai trazer certas situações, ela vai criar certos momentos onde vai te induzir a você abrir mão daquilo que você não deve abrir mão, que é a presença. Quando você não abre mão da presença, essa pessoa pode até ficar irada contra você, e situações podem se levantar contra você. Só que o Senhor, ele já preparou o terreno de tal maneira... Desculpe, irmãos, pode sentar, é verdade, perdão. Só que é interessante que vocês entendam que o Senhor, ele já preparou a situação de tal maneira que, por mais que você esteja atemorizado, por mais que você esteja assustado com a situação que está se deparando à tua frente, você pode não ter entendido isso ainda, porque até então Daniel não tinha consciência de que o rei queria voltar atrás do seu próprio decreto. E nós vamos entender mais à frente que Daniel vai passar por uma situação a qual eu e nem você gostaríamos de passar. E em nenhum momento ele soube que o rei queria voltar atrás. Tamanho era o carinho que ele tinha por Daniel. Ou seja, a situação vai se deparar diante de você. Vai parecer impossível, mas no terreno já está todo preparado para a tua absolvição. Você só ainda não tem conhecimento disso. Pode seguir, por favor. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Pode avançar, por favor. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Irmãos, presta atenção nisso aqui. A situação, ela é tão contrária, ela é tão adversa na tua vida, que tudo que for possível para garantir, para chancelar que não há mais opção de mudança, não há mais a cogitação de que aquela situação difícil possa mudar, e vai ser feito, vai ser providenciado para te provar de que o que você vai experimentar a partir de agora não volta mais atrás. Tudo que tiver ao alcance dessas pessoas para poder te jogar para baixo, para poder te desmerecer, para poder fazer você se arrastar na lama, vai ser feito. Só que o que já aconteceu, o que já foi decretado, só que você ainda não tinha conhecimento, é que o terreno já havia sido preparado. Eu e você, nós não sabíamos disso ainda. Você não tinha conhecimento disso ainda. O que acontece? Talvez em algum momento bata o desespero. Talvez Daniel ali estremeceu as pernas. Ele ficou assustado, ele ficou com medo quando ele viu aquela rocha ali fechando a entrada da cova. Mas tudo já estava preparado para que Daniel fosse honrado. Então, ou seja, não tenha medo da tua situação adversa. Não tenha medo da situação impossível que se apresentou diante de você, e nem da certeza e das garantias que te deram que não haveria mudança, nem solução para o que você está vivenciando. Não tenha medo, só permaneça na tua fé. Pode continuar, por favor. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Ou seja, enquanto Daniel estava dentro daquela cova, cheio de leões famintos, enquanto Daniel estava passando a maior das provações, aquele terreno que já estava sendo preparado, continuou sendo preparado. E enquanto você está nessa situação impossível, enquanto você está se deparando diante de algo que você nunca vivenciou na sua vida, enquanto você está diante de algo ao qual você não sabe como tratar, você não sabe como lidar, você se deparou com uma situação que você não sabe como falar, você não sabe como se posicionar, você não sabe se você corre, você não sabe se você espera, você não sabe se você grita por socorro, se você fica em silêncio. A situação ela é tão difícil, ela é tão complicada, que você não sabe nem como suplicar por ajuda. Daniel estava dentro de uma cova de leões famintos, de uma cova selada por uma grande rocha, e com selos ali de autoridade. Você acha que o grito, que a súplica de Daniel alcançaria alguém? Não alcançaria ninguém. Mas Daniel, nesse momento, ele entendeu que a súplica dele não ia para o homem. Ele entendeu, e eu quero que você entenda bem isso.
O que Daniel vivenciou em uma noite, ele foi preparado durante a vida inteira dele. Se você abrir mão agora da presença, da essência, você não vai conseguir permanecer na posição que Deus quer para que você possa passar essa noite de tribulação. Foi só uma noite, irmão. Mas eu te pergunto, será que você aguentaria passar uma mísera noite diante de leões famintos a centímetros de você? Tem alguns estudos que dizem que a cova onde Daniel estava, ela era tão pequena, que para Daniel passar a noite, os leões tiveram que dormir por cima de Daniel. Daniel dormiu encostado nos leões. Não sei até onde há veracidade nesse estudo, mas eu quero que você visualize isso, mentalize isso. Será que você teria coragem de passar uma noite inteira agarrado, os leões se apoiando em você, colocando a pata sobre você, esfregando o focinho em você com aqueles dentes afiados, aquela mandíbula enorme, poderosa? Você já sabe o poder que esse animal tem, você já sabe que diante dele você não é nada, você não é ninguém, você não pode nada, não adianta o tamanho do esforço que você vai fazer, de nada vai adiantar, ou seja, não cabe a você sair dessa situação. Mas Hugo, por que você está falando isso? Você falou anteriormente, numa outra oportunidade, sobre como eu consigo deixar de negociar aquilo que é negociável. Você está falando novamente sobre isso. Eu estou trazendo à tona um pouco dessa mesma mensagem, que eu quero que você entenda algo em particular nessa história. Eu quero que você entenda algo, e é algo muito pequeno, que vai fazer toda essa história fazer sentido. Eu estou fazendo toda uma introdução, toda uma contextualização para que você entenda apenas um ponto. E eu quero deixar claro qual é esse ponto agora, para você poder pensar e amadurecer isso na tua mente e no teu coração. A tua situação impossível, a tua situação adversa, ela não vai ser resolvida diante do teu ego, ela não vai ser resolvida diante do que você acha que é a tua capacidade de resolução, diante daquilo que você acha que é o teu talento, diante daquilo que você acha que são os teus dons. A tua resolução do impossível vai se dar a partir do momento que você aceita abaixar a tua cabeça diante dessa figura de autoridade, passar por essa situação impossível calado, aceitar a situação que você está vivenciando, porque você sabe que a tua solução vem do alto, não vem de você. Você já entendeu que você não pode abrir mão, que você não pode negociar aquilo que é negociado, e agora você entende que por não ter aberto mão daquilo que é negociado, você sabe que o teu silêncio é a resposta, você sabe que o abaixar de cabeça é a resposta, você sabe que aquilo que se apresenta diante de você sem solução começará a ter solução a partir do momento que você para e confia que o pior que possa parecer aquele cenário, ele não é nada diante do Deus que você serve. E esse Deus, ele é tão fiel que ele começa a trabalhar diante do silêncio. Daniel não fazia a menor ideia do que estava acontecendo fora daquela cova. Você até acha que as figuras de autoridade que estão exercendo algum poder sobre a tua vida estão tentando te destruir, mas na verdade elas estão sendo preparadas pelo Senhor para poder te honrar. Essa situação que você está vivendo, essa situação que você está passando, é para poder mostrar para você e para as pessoas que estão à tua volta que o Deus que você serve é real, que o Deus que você serve é fiel, que o Deus que você serve pode mudar realidades impossíveis. Você está entendendo? Então, pensa, amadurece isso ao longo dessa palavra. Você não vai conseguir chegar a lugar nenhum pela força do teu próprio braço. Você não vai conseguir chegar a lugar nenhum pelo tamanho do teu ego. Quantas vezes alguém te levantou e tentou te lançar uma palavra, tentou te discipular em algum momento da sua vida, e você foi para sua casa, ou você foi para o rumo que você tinha que ir pensando:
pessoa não sabe o que está falando. Tenho anos de experiência, já tive cargo A, B, C e D. Eu sei o que eu estou fazendo. Se a pessoa não faz a menor ideia do que ela está falando. Deus vai levantar pessoas, irmão, presta atenção no que eu vou te falar agora. Deus vai levantar pessoas, as menores diante da tua visão, para tentar te ensinar. E nesse momento você precisa ter visão. Você precisa ter entendimento para entender que não é aquele pequeno que está falando diante de você, mas é o instrumento de Deus que está falando diante de você, para que você possa entender, porque é nesse momento que o teu ego precisa ir ao chão, para que você possa passar por essa cova e sair intacto. Preste atenção, grava bem essas palavras. A menor das pessoas, a menor, da qual você não tem respeito, da qual você não tem consideração, da qual você acha que ela não tem nenhuma condição de te ensinar ou de te passar algo. Talvez seja o teu filho, talvez seja o teu vizinho, talvez seja um parente distante, talvez seja alguém que vai passar na rua, que para você essa pessoa diante da sociedade não tem nenhum valor. Esteja aberto a ouvir o que essa pessoa vai te falar, porque é o momento que Deus vai preparar o teu ego para que você possa passar por essa cova. E não se engane. Se essa pessoa se direcionar diante de você e você decidir manter o teu ego lá em cima, porque você não quer abrir mão da posição que você mesmo construiu, cuidado, porque os leões podem acabar te devorando. Pode seguir, Cadu, por favor. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Presta atenção numa coisa, aquilo que Deus está preparando para a tua vida tem pressa para acontecer. Não vai passar mais tempo além do que for necessário. Deixa eu te perguntar uma coisa, você acha como o rei do Egito, a maior das nações dessa época, você acha que ele precisaria ter pressa para alguma coisa? Por que a Bíblia aqui faz questão de dizer que ele teve pressa? É só para complementar a frase, só para deixar a frase bonita? Não, é para deixar claro para mim e para você que aquilo que o Senhor programou, aquilo que o Senhor preparou para a tua vida, tem pressa para acontecer. Só depende de você. Daniel permaneceu lá dentro, intacto na cova dos leões. Ele estava lá calado, ele estava lá sofrendo em silêncio. Ele não tinha a menor ideia do que estava acontecendo do lado de fora, mas ele sabia que vinha a provisão do alto. E enquanto ele não fazia nada, a provisão acontecia do lado de fora. Ou seja, enquanto você não consegue contemplar com os teus olhos, a provisão está vindo na tua direção. Enquanto você não consegue contemplar, a provisão está sendo estabelecida nos céus e na terra. Provisão não vem somente do âmbito sobrenatural. Ela começa no sobrenatural e ela termina no natural. Para que você e as pessoas à tua volta possam entender que algo foi direcionado e algo foi dado a você. Entenda isso, toma posse disso. Pode seguir, Cadu. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo. Eu quero dar uma pausa aqui, olha só que interessante. O rei ele nem sabia se Daniel estava vivo. Mas em algum momento nessa trajetória, ele decidiu dar honra a quem ele não acreditava que merecia honra. Olha o teu processo gerando fruto sem você começar a ver. Você acha que você está aguentando essa luta e nada está acontecendo, frutos não estão sendo gerados, mas o fruto já foi plantado, a semente já foi plantada, você ainda não conseguiu visualizar, você não conseguiu perceber o efeito disso. Não abra mão disso, porque a semente está plantada, o fruto está sendo gerado. Presta bem atenção nisso. Faraó poderia falar: Daniel, você está vivo? Mas ele falou: Daniel, servo do Deus vivo. Ele poderia falar: Daniel, servo desse Deus a qual você não respeitou o meu decreto. Daniel, tolo, você está aí ainda? Mas ele decidiu começar a dar honra a quem até o dia anterior ele não acreditava ser necessário estabelecer essa honra. A um Deus a qual ele não tinha fé. Você acha que até então Daniel sabia que ele estava plantando a semente? Daniel sabia que tinha que ser reto, que ele não poderia abrir mão de certas coisas na vida dele, de certas premissas na vida dele. Ele tinha certeza disso e ele sabia que a partir do momento que ele abrisse mão disso, toda a vida dele retornaria ao ponto inicial da sua jornada. Você concorda que antes de Daniel ser levado a cova, ele poderia ter falado: rei, me perdoa?
Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. Olha aí, mais uma vez Daniel baixando a cabeça. Ele já estava na pior das situações, na situação mais humilhante que ele poderia estar. Ele poderia falar: abre logo essa rocha, eu estou vivo, tu não está vendo o milagre? Não, eu já sou um milagre, abre logo essa rocha. Às vezes você está no fim do teu processo impossível. Às vezes a pedra está prestes a sair da frente da cova. Só que você acha que só porque você é milagre você tem direito a levantar o teu ego de novo. Só porque você viu que Deus fez algo na tua vida, você quer se empoderar, você quer falar com autoridade, você quer agir no momento que é para continuar calado. Você está prestes a sair da cova. Os leões já se provaram serem respondentes a alguém maior. E aí nesse pequeno momento o teu ego se Daniel responde com autoridade sobre o rei, ele fala assim: ó, então eu quero ver se Deus vai te honrar na próxima noite, fica aí. Mas Daniel sabia que era diante da humilhação, era diante do abaixar de cabeça, era diante do silêncio que ele obteria a sua vitória. Você está entendendo? Presta bem atenção no que eu estou te falando. É necessário que você quebre essa estrutura que foi criada dentro de você, e não foi Deus que criou, foi você mesmo. Foi você que ao longo dos anos tiveram pessoas batendo no nosso ombro falando: você é muito bom, você é ótimo, você é maravilhoso, Deus te usa muito, você é incrível, sem você eu não sei nem o que seria desse ministério, sem você eu não sei o que seria da igreja. Deixa eu te falar uma coisa: sem você o ministério continua, sem você a igreja continua de pé. Eu não sou nada, você não é nada. Se a partir de amanhã eu decidir não vir mais aqui, quem perde sou eu, não é a igreja. Mas a igreja está vazia, é porque você ainda não conseguiu contemplar o território que está sendo preparado para quando a pedra sair da cova. Você ainda está dentro da cova, você não consegue ouvir o que está acontecendo lá fora. Parece que os leões vão te devorar, mas eles já estão mansos, eles já foram controlados. Você só não conseguiu ainda visualizar a situação como um todo. Você está entendendo o que eu estou falando? Agora permaneça ligado. Permaneça ligado, porque a partir do momento que o milagre se posiciona, que o milagre se apresenta, a nossa tendência é crescer. Quando o correto é diminuir. Você está entendendo? Processo, por mais difícil que ele pareça ser. Mas Hugo, eu estou tão moído. Olha, Hugo, eu estou tão moído. Hugo, você não sabe o tamanho da humilhação que eu estou vivenciando. Não se engane. Todos os dias você precisa acordar e você precisa dormir falando: Senhor, controla o meu eu, controla o meu ego, porque não importa o tamanho do pó que você se encontre, não importa o tamanho da humilhação a qual você esteja passando, a minha e a sua tendência é, no primeiro vislumbre de milagre, querer crescer. Pode seguir, Cadu. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Olha só que interessante, olha o cuidado que Daniel teve nas suas palavras. Ele poderia dizer: o meu Deus, que está sobre todos os deuses, se provou ser quem ele é. Mas ele falou: o meu Deus viu em mim inocência. O que ele quis dizer? Rei, eu não fiz nada contra ti, eu ainda sou o menor dos menores. Não tentei atentar contra ti, não tentei ir contra o que o Senhor declarou. Sou pequeno, não sou nada. E a todo momento ele engrandece a Deus e respeita a sua autoridade. Imagina como é que deve ter sido difícil. Imagina você passar a noite inteira passando fome, porque Daniel não comeu nada, ele passou fome dentro daquela cova, com os leões bufando ali no cangote dele. E aí o rei grita: ô Daniel, você está aí? E ele fala assim: agora é minha hora. E ele: não, calma aí. Deus, eu vou te honrar. Eu vou te honrar e eu vou honrar a sua autoridade, porque eu entendo que de mim não vem nada, de mim eu não sou nada.
Esse é um momento crucial, esse é um momento divisor de águas, irmãos. Talvez você esteja esperando, você já está vendo a luz, a pedra já está rolando, já está saindo, e aí você vai e você se posiciona da maneira equivocada. A pedra volta para o lugar. Pode passar, Cadu, por favor. Então o rei muito celebrou nesse mês, me mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Pode seguir, Cadu, por favor. E ordenou o rei, foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Pode seguir, por favor. E aí, antes que nós lemos esse versículo para fecharmos esse momento, eu quero que você entenda o seguinte: por que esses homens, essas mulheres e os seus filhos, enfim, toda a sua família, mal entrou na cova e os leões já os devoraram? Porque era necessário que quem estivesse de fora pudesse contemplar que o que aconteceu com Daniel não foi sorte. O que aconteceu com Daniel foi Deus. O que as pessoas vão ver na sua vida não é sorte, não é capacidade própria, é Deus. É Deus. E as pessoas que a princípio estão tentando te desmerecer, as pessoas que a princípio estão tentando te colocar para baixo, vão ver Deus na tua vida e não se engane, vão passar debaixo do julgamento. Aleluia. Você não está preocupado com isso. A tua oração não é para que Deus possa julgá-los. A tua oração é para que Deus possa fortalecer você, para que você possa permanecer calado e possa prevalecer diante dessa noite de provação. Essa é a tua oração. O que vai acontecer com esse povo não é do meu interesse, não é do teu interesse. Mas não tenha dúvidas, a tua honra virá e o julgamento deles acontecerá. Você está entendendo que tudo é perfeito, que tudo tem um ciclo? Você entende que Deus é tudo da tua vida, você não negocia o que é inegociável, você continua com as tuas premissas, não abre mão, a situação, por mais impossível que pareça ser, você permanece calado, você passa pela humilhação, você fica sem consciência daquilo que está acontecendo do lado de fora, e se Deus está agindo ou não, mas você permanece na mesma situação, Deus começa a preparar o cenário, Deus começa a preparar a terra, as pessoas lá fora ainda sem você saber, começam a crer nesse Deus que você crê, a situação lá fora começa a mudar, a tua situação parece que não mudou ainda, mas a situação do lado de fora já começou a mudar de patamar, e você permanece calado, e pelo teu permanecer calado, a rocha sai da tua frente, e quando você sai, diante do teu silêncio, toda aquela situação que parecia ser impossível, se mostra ser totalmente passível e fácil de ser resolvida, por esse Deus que você sempre creu e confiou. Está entendendo a tua jornada? Essa é a tua jornada, esse é o teu processo. Não abra mão daquilo que é inegociável, permaneça calado e se permita ser quebrado diante do teu ego, para que você possa desfrutar daquilo que Deus separou para você. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Pode seguir, cara. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Olha só que interessante. Daniel permanece calado, permanece em silêncio, ele entende que nada vem dele, que nada acontece por causa dele, mas mesmo assim, o nome dele é citado diante de todas as nações. A tua honra não vai estar diante do que teus olhos podem contemplar. Por isso, não tenha medo daquilo que você ainda não conseguiu vislumbrar, porque o processo que está sendo preparado diante da sua vida vai além da tua compreensão, vai além daquilo que você pode entender e enxergar. Se você começar a se prender de que a tua vitória, de que o teu milagre tem que estar diante dos teus olhos, de que tem que estar diante dos teus pés, você não vai vivenciar o milagre, você vai vivenciar o natural. Se você se disponibilizar a passar por esse impossível, a aceitar essa situação contrária, a entender que o que está sendo preparado não vai estar diante da tua compreensão, você vai desfrutar também de algo que vai além da tua compreensão. Está entendendo, irmão? E o segredo é o quê?
é permitir que o teu ego seja quebrado, é permanecer em silêncio diante de situações que pareçam que há a necessidade de que você se posicione. Não se posicione. Deixa eu te falar uma coisa. O emprego que eu estou hoje é o emprego que por mim mesmo eu não conseguiria. Eu trabalho numa multinacional e isso não é mérito para mim, porque essa multinacional só contrata funcionários com inglês fluente. Eu não tenho inglês fluente. Meu inglês é do intermediário para o básico e gosto de dizer que é mais básico que o intermediário. E eu passei pelo processo, eu estava pedindo a Deus para que mudasse a minha história, porque eu não tinha tempo com a minha filha, eu não tinha tempo com a minha esposa. Eu trabalhava de segunda a segunda, feriado, de madrugada, virava à noite e tudo mais. Eu comecei a falar, Senhor, eu não tenho tempo para a tua obra, eu não tenho tempo para a minha família, eu não tenho tempo para nada, Senhor, muda a minha história. Eu comecei a pedir a Deus uma resposta. E o Senhor abriu essa porta para mim, e quando a minha gerente ligou, falando que gostaria de me contratar, ela falou, Silvio, você sabe que o teu inglês não é bom. Eu falei, eu sei. O meu diretor não quis nem falar com você, ele falou que se eu te contratar, e se der errado a responsabilidade é minha, eu que vou ter que segurar isso aí. Eu falei, não, eu não quero trazer peso para ninguém. Ela, não, mas eu entendo que tem que ser você. A gente vai pagar o inglês para você melhorar no inglês, porque eu entendo que você tem outras coisas aqui para agregar. Eu falei, amém. Você está disposto a esse desafio? Eu falei, eu estou disposto. Eu falei para ela, olha, a gente não se conhece muito bem, mas eu sou evangélico, eu estava pedindo uma resposta a Deus. E sinceramente o processo ele demorou tanto que eu achei até que eu já tinha sido reprovado. Então eu falei para minha esposa, eu falei, eu não passei, eu não tenho inglês. Eu quero dizer para você que você está me ligando hoje. Ela me ligou numa sexta-feira de carnaval, à noite, já era 7 da noite, no horário menos improvável, no dia menos improvável. Ela falou, eu quis te ligar hoje para você passar o teu carnaval tranquilo. Eu falei, amém. E eu falei essa experiência para ela, eu estava pedindo uma resposta a Deus e tudo mais. E aí, eu trabalhei com essa gerente por 1 ano. Eu já estou acabando. Eu trabalhei com essa gerente por 1 ano. E aí, me trocaram de gerente, colocaram outra gerente. Essa gerente começou a me colocar dentro da caverna, me colocar dentro da caverna, me colocar dentro da caverna. Tudo que eu falava estava errado para ela, tudo que eu falava ela não confiava, ela achava que eu estava inventando, ela ia pedir confirmação para segundo, para terceiro, para quarto, para quinto. Sempre que eu ia para uma reunião, ela fazia questão de me expor. Eu combinava A com ela concordava comigo, chegava na reunião, ela dizia que era B, eu falava, não, a gente combinou A, eu nunca falei isso, eu sempre falei B, e me deixava exposto diante de várias pessoas, de várias áreas. Já me deixou exposto diante de 200 pessoas numa reunião. E eu fiquei calado, e a todo momento eu já estava nessa igreja. E a todo momento, conforme eu vinha nos cultos, Deus falava que ia me honrar, que no momento certo ia me tirar dessa situação, que não era o momento de que eu tentasse fazer alguma coisa, de que eu corresse atrás disso, que era o momento de esperar. E algumas semanas atrás eu conversei com o pastor, abri uma vaga na empresa, e uma vaga onde eu seria promovido. Eu iria para uma outra área, eu seria promovido, eu ganharia mais. E é a área que eu estudo a minha vida inteira. Eu estou com 31 anos, desde os meus 18 anos eu estudo esse mesmo tema. E a área é exatamente para esse tema. E eu falei, caramba, é essa porta que Deus providenciou, olha a minha resposta aí. E aí eu já comecei na minha cabeça, não, eu vou conversar com o meu gerente atual, vou pedir para me candidatar à vaga, já vou conversar com o gerente da tal área, vou mandar meu currículo, que eu tenho experiência, já comecei a construir a minha trajetória para conseguir passar nessa vaga. Aí num determinado momento, sabe quando vem um freio? Aí veio essa minha mente, mas será que eu não estou passando na frente de Deus? Aí eu falei, Thaís, contei para ela, não, acho que você está passando na frente de Deus, mas olha, eu falei, eu vou orar, mas eu vou conversar com o pastor. Cheguei no final do culto e falei, pastor, aconteceu isso. Ele falou assim, Hugo, se já bateu isso na tua mente, eu quero para você esperar. E eu falei, amém, pastor. Eu aceitei, eu tomei posse, eu aceitei, respeitei e aceitei. A vaga está aberta até hoje, mas irmão, você não tem ideia da tentação que eu olhar para aquela vaga aberta. Semana após semana eu recebo um comunicado, a vaga tal está aberta, a minha língua coça para clicar no botão e candidatar. Mas eu entendi que era o momento de esperar. E eu continuava dentro da caverna. De repente, há 2 semanas atrás, deu um rebuliço no meu trabalho. Eu comecei a participar de um monte de reunião com diretora, com os executivos, vice-presidentes de não sei o quê. Quando o projeto mais importante da empresa esse ano,
E eu nem abri minha boca para pedir nada disso. Ah, Hugo, o que isso vai dar? Eu não faço a menor ideia. Você vai ser promovido? Eu não sei. Você vai aumentar de salário? Eu não sei. O que eu sei é que Deus está abrindo as portas para que outras pessoas comecem a me ver numa situação que eu achava que eu não ia sair. Quer dizer que eu sou melhor que você, que eu já passei pelo processo? Eu estou no processo, irmão. E sabe qual é o meu cuidado agora? É que eu estou começando a ver a pedra sair da minha frente. E eu estou me controlando aqui, ó, para não falar aquilo que eu não deveria, para que a pedra volte para o lugar. Eu estou tentando trazer a minha experiência, irmão, para você entender que o processo é difícil. Vai doer, vai sangrar, a tua língua vai coçar para tu se defender, a tua língua vai coçar para tu mostrar os teus talentos, para tu mostrar a tua capacidade, mas se segure, permaneça em silêncio. Permita-se ter, o ego quebrado, permita-se passar por essa humilhação calada. Amém? Fica de pé.